Deixa eu colocar aqui ponteiro. Bom, então eu apresento aqui a primeira tela, que tem os logotipos do planetário, da UFG, do IESA. E agora eu pergunto se está aparecendo aí, quem tiver com o microfone, puder me dizer se está aparecendo a tela branca com letras vermelhas sobre a eletricidade atmosférica. Ah, ótimo, obrigado. Então já está gravando. São 74 slides, nós estamos no número 2. A maioria são imagens, tá? Então tá lá, propriedades e fenômenos físicos da atmosfera, dois pontos, eletricidade atmosférica, entre parênteses, eletrometeoros e litometeoros. Então vamos iniciar pelos litometeoros daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Ó, então, nessa tela tem aqui, meteorologia, é o estudo dos meteoros. Meteoros são fenômenos da atmosfera. Quais são os tipos? Eletrometeoros são os elétricos, fotometeoros são ópticos, hidrometeoros são os aquosos e litometeoros são os sólidos. Basicamente é isso. E aí, no curso, o que nós fizemos? Foi associar as áreas e sub-áreas da física com cada um desses assuntos aqui. Eletricidade, óptica, termodinâmica, mecânica, ondulatória. Bom, então vamos começar pelos litometeoros. Então agora nessa tela branca escrito em vermelho, meteoros, entre parênteses, estrelas cadentes. Então esse também é um nome, estrela cadente. E bólidos, barra bólides, que também é utilizado esse nome, entre parênteses, bolas de fogo. São litometeoros. Bom, vamos já desmistificar a palavra estrelas cadentes. Certamente os alunos de geografia tiveram aulas de astronomia, já desmistificaram esse conceito, mas é sempre bom a gente repassá-los, né? É aceitável o nome estrelas cadentes, apesar dele não ser conceitualmente correto, porque as estrelas não caem. É uma ideia muito arcaica de que a gente vive numa terra plana e o céu está em volta de nós, está tudo lá pregadinho no teto celeste e de vez em quando alguma coisa desprende do teto celeste e cai na Terra. Para cair, a estrela teria que ser mesmo pequenininha, como uma decoração ali no teto celeste. E ao passo que, se a gente fosse comparar o tamanho da Terra, um planeta, com uma estrela, o Sol, poderíamos considerar em escala o Sol como uma esfera com 1 metro de diâmetro e a Terra uma esfera, uma bolinha com 1 centímetro de diâmetro. A lógica desses tamanhos nos diz o quê? Que o planeta com 1 centímetro é que deve, pode e cai na estrela com 1 metro de diâmetro. Isso aconteceu ao longo da história de formação do Sistema Solar. Planetas serem devorados pelo Sol, mas nunca o contrário, uma estrela cair num planeta. A única possibilidade seria uma estrela de nêutrons, que é uma estrela com 10 ou 30 quilômetros de diâmetro, pequenininha, ou uma estrela anã branca, com o diâmetro do planeta Terra, o volume do planeta Terra, e usarmos como referência o planeta Júpiter, ou um planeta maior do que Júpiter, como existem, e aí uma estrela de nêutrons cair em Júpiter, ou uma anã branca cair em Júpiter. Mas isso se o Júpiter se mantivesse intacto, porque o que vai acontecer é o Júpiter que vai também cair na estrela de nêutrons, é o Júpiter que vai cair na anã branca, porque a anã branca e a estrela de nêutrons são corpos tão densos
que eles não vão se desmanchar ao contato com o planeta. É o contrário. O planeta gasoso Júpiter é que entrará em órbita em torno dessa estrela anã branca ou da estrela de nêutrons e será desmanchado nessa órbita em espiral. Ele vai ser destruído e vai formar uma esteira de gases aquecidos girando em torno da estrela e caindo aos poucos. É isso que vai acontecer. Então, não pode a estrela cair. Eu costumo dizer para as crianças no planetário, quando me perguntam estrela cadente, né? O que é estrela cadente? Cai estrela cadente? Se encontra estrela cadente? Eu falo, olha, se cair no meu quintal, eu não devolvo. Né? Como se fosse a ideia daquela estrelinha de 5 pontas, bonitinha, brilhante, que cai bonitinha do céu e cabe na palma da mão. Né? Isso não existe. O que cabe na palma da mão da gente é um pedaço de rocha, um pedaço de metal, os meteoritos, esse sim. Né? Bom, mas enfim, a física da atmosfera estuda fenômenos atmosféricos. Então, no caso, são corpos externos à atmosfera da Terra que entram na nossa atmosfera e provocam o meteoro. Então vamos em frente aqui. Então aqui tem uma animação que começa aqui com uma rocha se movimentando e ela começou, escrito aqui, está em inglês, né? Meteoroide. Então enquanto ela está no espaço é meteoroide. Em seguida mostra ela girando e aquecida na atmosfera, ela é meteoro. E depois ela venceu a atmosfera e ela caiu no solo, ela é meteorito. Então lembrando que o meteoroide ele pode adentrar a atmosfera de qualquer planeta que possua a atmosfera e, portanto, o fenômeno meteoro ele não é exclusivo do planeta Terra, mas ele está associado ao meteoroide. Pode ser também um asteroide que entre na atmosfera, pode ser um cometa, pode ser lixo espacial. Então, qualquer corpo externo à atmosfera, ao adentrar, ele sofre aquecimento. Então, os ônibus espaciais, as cápsulas espaciais, ao retornar ao planeta, sofrem aquecimento, a temperatura se eleva a mais de 1.200 graus. Por isso, os equipamentos humanos de cápsulas ou ônibus espaciais, eles têm uma proteção de um escudo térmico que aguenta por alguns poucos minutos essa temperatura elevada. E, portanto, nesse processo de aquecimento também existe uma ionização da atmosfera. Então, a ionização com o aquecimento, e os dois estão associados, provocam o risco, o traço do meteoro. Então, a próxima imagem aqui, está escrito meteoro, e a gente vê aqui, foi capturado por uma câmera, está passando várias vezes aqui, o risco e fica aquele clarão. Né? Eu vou comentar na parte de instrumentos, que é daqui a mais para frente, a respeito de uma câmera que a gente tem no planetário. Tá? Eu vou falar sobre isso também. Então, consegue-se apenas ver um trechinho do meteoro passando no céu. E agora segue texto. Tem bastante texto aqui, eu vou lendo e conforme for eu comento. Então diz assim: quando um meteoroide, cometa ou asteroide entra na atmosfera da Terra a uma velocidade tipicamente superior a 20 km por segundo, o que equivale a 72 mil km por hora, o aquecimento aerodinâmico desse objeto produz um raio de luz, tanto do objeto brilhante quanto do rastro de partículas brilhantes que deixam seu rastro. Esse fenômeno é chamado de meteoro ou estrela cadente, entre aspas. Né? Os meteoros normalmente ocorrem na mesosfera, em altitudes entre 76 a 100 km. E curioso como que quem respondeu aquela questão 1 escreveu isso,
né, sobre os meteoros que acontecem na mesosfera. Infelizmente, não era isso que estava perguntado na questão. Né? Uma série de muitos meteoros que aparecem com segundos ou minutos de intervalo, eu precisaria acrescentar aqui também horas e dias, né? E parecem originar-se do mesmo ponto fixo no céu, é chamada de chuva de meteoros. Então, a chuva de meteoros, a gente tem, por exemplo, uma taxa de 10 meteoros por hora, 20 meteoros por hora, 70, 100, 120 meteoros por hora. E aí esse ponto fixo no céu é chamado de radiante. Então a radiante é a direção de onde eles estão vindo. Isso tem a ver com o movimento que a Terra faz em volta do Sol, na sua órbita. Ela atravessa esteiras de poeiras de cometas. E, portanto, por isso que parece que vem de um ponto, mas dirigindo-se espacialmente em 360 graus. Cerca de 25 milhões de meteoroides, micrometeoroides e outros detritos espaciais entram na atmosfera da Terra a cada dia, o que resulta em cerca de 15 mil toneladas desse material entrando na atmosfera a cada ano. Bom, esse número aqui de 15 mil toneladas, ele varia muito. Eu já li números de 500 mil toneladas, então varia muito, é uma estimativa. Outro slide. A entrada de meteoroides na atmosfera terrestre produz 3 efeitos principais. Vamos lá. Primeiro deles, ionização das moléculas atmosféricas. Então, essa ionização é o que produz o rastro luminoso. A poeira que o meteoro, ou melhor, que o meteoroide, está escrito meteoroide, espalha. Então é interessante, porque ele vai fragmentando e fica essa poeira espalhada na mesosfera. Né? E som de passagem. Então, também tem um deslocamento do ar da mesosfera, provocando som até chegar aqui embaixo na troposfera. Durante a entrada do meteoroide ou asteroide na alta atmosfera, uma trilha de ionização é criada, onde as moléculas de ar são ionizadas pela passagem do meteoro. Essas trilhas de ionização podem durar até 45 minutos de cada vez. Bom, entenda o seguinte: a luz da ionização, ela dura coisa de 1 a 2 segundos. Mas a trilha ionizada agora sem emitir luz, pelo menos luz no visível, mas luz em outras faixas do espectro eletromagnético, pode durar até 45 minutos. Então, faz uma ionização da mesosfera. Está de acordo, já que a ionosfera começa na mesosfera, então está coerente entender que também o fenômeno do litometeoro é também um fenômeno que provoca a formação e a manutenção da ionosfera na mesosfera. Pequenos meteoroides do tamanho de grãos de areia estão entrando na atmosfera constantemente, essencialmente a cada poucos segundos em qualquer região da atmosfera e, portanto, rastros de ionização podem ser encontrados na atmosfera superior mais ou menos continuamente. Como eu olho muito para o céu, eu vi meteoros diurnos, meteoros provocados por meteoroides, portanto, litometeoros diurnos. Eu vi algumas vezes, e inclusive a última vez que eu vi um foi no setor Coimbra, aqui em Goiânia. Eu tinha ido à Polícia Civil, que fica dentro do Detran, eu tinha ido lá, e conforme eu estava andando para aquela avenida do Detran, eu estava olhando para essa direção mais norte da cidade de Goiânia, e eu vi um meteoroide que, para mim, a queda dele era vertical. E ele apresentou cores azul
claro, muito brilhante e verde, né? Então eu vi meteoroide, litometeoro diurno. Tem outras vezes que eu vi, mas esse para mim foi o último, está muito claro na minha memória. E também corpos brilhantes durante a noite, que eu já vi, chamados bólidos. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Bom, agora vamos falar sobre som. As teorias sobre a geração dos sons dos meteoros. Cientistas sugeriram que a esteira ionizada turbulenta de um meteoro interage com o campo magnético da Terra, gerando pulsos de ondas de rádio. Conforme a trilha se dissipa, megawatts de energia eletromagnética podem ser liberados com um pico no espectro de energia nas frequências de áudio. Este mecanismo proposto, embora provado por trabalho de laboratório, permanece sem suporte por medições correspondentes em campo. Então, quem gosta de astronomia, quem gosta de meteorologia, quem gosta de física, quem gosta de física da atmosfera, ou eletrônica também, está aí um campo de estudos a ser trabalhado, que tem a ver com os meteoros, e como existe uma rede de monitoramento de meteoros, que eu vou falar dessa rede dentro de 2 aulas, que faz parte da instrumentação, pode desenvolver monitoramento de áudio para meteoros. E esse áudio, por vezes, pode ser mais visual, com o uso de osciloscópio, mas que também pode ser transformado em som. Então, tem como monitorar isso, porque tem como verificar se existe uma correspondência entre o meteoro filmado com o som propagado. E depois, durante o dia, se buscar esses sons na atmosfera, mesmo que a gente não tenha a imagem, né? Então, é um campo a ser estudado. Tem pouca gente se dedicando a isso. Bom, mais informação de texto. Meteoros se desintegram em altitudes de 50 a 95 quilômetros. Então, veja, aqui, 50 a 95 quilômetros, nós estamos falando de mesosfera, estratosfera, estratopausa. Então, estamos aí nesse limite, né? Os meteoros têm cerca de 50% de chance de uma colisão durante o dia com a Terra. É claro que essa colisão é com a atmosfera, né? Porque é meteoro, né? Não é um meteoroide com o solo tornando-se meteorito, né? A maioria dos meteoros, entretanto, é observada à noite, quando a escuridão permite que os objetos de mais fraco brilho sejam reconhecidos. Os gases incluem material meteoroide vaporizado e gases atmosféricos que aquecem quando o meteoroide passa pela atmosfera. A maioria dos meteoros brilham por cerca de 1 segundo. Então fica essa esteira de poeira e tem materiais do meteoroide que também evaporam. Então fica essa trilha de ionização com compostos da atmosfera e do meteoroide. Quando as ondas de rádio são refletidas por essas trilhas, isso é chamado de comunicações de explosão de meteoros. Então veja, isso é um capítulo dentro do estudo da ionosfera, que nós tratamos aqui na parte de ondulatória. Usar a ionosfera para comunicações. Então, tem aí esse acréscimo com chuvas de meteoro, a base da ionosfera na mesosfera passa a ter um acréscimo de ionização, permitindo então essas comunicações por explosões de meteoro. Os radares de meteoros podem medir a densidade atmosférica e os ventos, medindo a taxa de decaimento e o deslocamento Doppler de uma trilha de meteoros. Então, olha que interessante. Então, existe um instrumento, radar,
para se trabalhar também meteoros. O radar serve para um monte de coisa, né? Porque ele emite um pulso, reflete no alvo e retorna. Então, nesse caso, é um radar para trilhas de ionização. Então, permite conhecer a densidade da atmosfera ali na mesosfera, o comportamento dos ventos mesosféricos e, inclusive, o deslocamento, porque o deslocamento Doppler ele está associado, então, a afastamento ou aproximação dessa ionização ao radar. Bom, os detritos restantes são chamados de poeira meteórica ou apenas poeira de meteoro. Partículas de poeira de meteoros podem persistir na atmosfera por vários meses. Inclusive, vários deles caem com a chuva. Então, algumas horas ou dias após o início de uma chuva de meteoro, a gente pode fazer um experimento que é lavar, jogar água com mangueira sobre um telhado, coletar o material pela calha e armazenar em baldes aquela água, deixar decantar toda a sujeira, jogar fora aquela água, ou deixar evaporar, ou aproveitar para uma outra coisa, sem perturbar o fundo, recolher aquele fundo, colocando depois num plástico, e pode-se depois utilizar um ímã, esse ímã que a gente põe na mão, você recobre o ímã de papel e passa o ímã por toda essa sujeira. Vários pedacinhos metálicos serão aprisionados. E depois é levar esse papel sem o ímã para um microscópio e verificar os metais. E aí, visualmente, dá para identificar, quem conhece, quem tem o olho treinado, identificar o que é material produzido pelo ser humano, coisas da nossa poluição do dia a dia. Caso contrário, separa esses metais para levar para um estudo mais aprimorado de laboratório, geralmente microscópio eletrônico, ou o chamado espectro de Raman, que vai, portanto, estudar a composição, e aí você pode ter descoberto ali micrometeoroides metálicos. E mesmo a parte da poeira também merece uma análise no microscópio para separar o que é rochoso do que não é, do que é poeira mesmo, coisas produzidas pela zona urbana, por exemplo. Né? Se for numa área rural, melhor ainda, porque você elimina muito da poluição urbana. Né? E também depois fazer estudos mais aprimorados, do mesmo jeito, espectroscopia Raman, ou usar microscópio eletrônico para identificar esses compostos rochosos e saber também se você tem nas suas mãos micrometeoroides rochosos. Tá? Bom, continuando, essas partículas, aí no caso elas são aerossóis, podem afetar o clima, espalhando radiação eletromagnética e catalisando reações químicas na alta atmosfera. É o que faz um vulcão em erupção, como é o que acontece agora nas Ilhas Canárias, em Cumbre Vieja, em La Palma. Né? Então, joga particulado, aerossóis para a atmosfera, igualzinho fazem os litometeoros, os meteoroides. Né? Meteoroides ou seus fragmentos alcançam voo escuro. O que é voo escuro? É depois que você não vê mais ele brilhando, não tem mais a esteira. Né? Então eles alcançam o voo escuro após desaceleração de 20 km por segundo para a velocidade terminal de cerca de 2 a 4 km por segundo. Então ele é freado. Quando ocorre esse freio, essa desaceleração em corpos maiores, como o caso dos bólidos, é quando ele explode. Tá? Nós já vamos chegar nos bólidos, já já. A luz visível produzida por um meteoro pode assumir vários matizes,
dependendo da composição química do meteoroide e da velocidade de seu movimento na atmosfera. À medida que as camadas do meteoroide se desgastam e ionizam, a cor da luz emitida pode mudar de acordo com as camadas dos minerais. As cores dos meteoros dependem da influência relativa do conteúdo metálico ou rochoso do meteoroide versus o plasma de ar superaquecido da atmosfera que sua passagem forma. Então, temos aqui 5 casos de cores e os componentes químicos, tanto do meteoroide como da atmosfera. Então, um meteoroide que é laranja amarelado é a queima do sódio. Meteoroide amarelo, queima do ferro. Meteoroide azul esverdeado é a queima de magnésio. Foi o caso daquele que eu vi durante o dia. Então ele está mais para bólido do que meteoro, porque para ser visível durante um céu azul de Goiânia, 3 horas da tarde, é porque era um bólido. Então o magnésio que ele queimou azul esverdeado que eu vi era, portanto, da composição do bólido. Violeta queima cálcio. Vermelho queima nitrogênio e oxigênio, tipicamente da nossa atmosfera. Nitrogênio e oxigênio. Muito bem. Algum comentário, pergunta sobre meteoros? Meteoroides? Meteorito não. Porque aí o assunto não é sobre meteorito. Tá. Então, vamos agora para os bólidos, ou chamado bólides, e vamos dar, por exemplo, esse super bólido que aconteceu em 2013, em Chelyabinsk, na província, no território de Oblast, na Rússia. Tem uma sequência aqui de 4 fotografias, mostrando então aqui ó, a superfície durante o dia. Estava durante o dia, apesar que aqui está um pouquinho escuro, mas era durante o dia. E tem aqui 13 segundos desde que começou a filmagem, tem uma esteira de ionização e tem um momento aqui que ele ele sai de uma cor branca, azulada, para um laranja avermelhado, que é quando ele explodiu e fragmentou. Então tem 1 segundo depois, 2 segundos depois e 4 segundos depois só vê a esteira de ionização. Então, durante o segundo e a terceira imagem, a gente vê melhor o momento que ele se fragmentou. Né? Bom, ele causou danos a várias propriedades, porque o deslocamento da onda de ar explodiu janelas e 900 pessoas relataram ferimentos a partir dos efeitos secundários da explosão na atmosfera, lá na Rússia. Bom, agora eu apresento para vocês aqui um mapa mundi em projeção de Mercator, com todos os continentes aqui, e está marcando aqui os eventos de bordo entre 1994 e 2013, e portanto, aqui está mostrando pontos em amarelo, que foram bordos diurno, 255, e tem pontos em azul, que são bordos noturnos. Tanto faz, não existe nenhum local privilegiado, então esse mapa ele é meramente para localizar, porque não tem nenhum comentário que eu possa fazer aqui que cai mais em oceano, cai mais em continente, cai mais em determinada região da Terra, tanto faz. O surpreendente mesmo é o monitoramento. Então, se vê mais onde tem mais monitoramento. Né? E apesar que nesse mapa não há nenhum privilégio para o hemisfério norte, hemisfério sul. E também tem aqui os tamanhos das bolinhas azuis ou amarelo, indicando energia. Né? Então tem bolinhas pequenininhas e tem bolinhas maiores. Né? Seria de se esperar uma grande quantidade de bolinhas pequenas, porque a probabilidade de entrar corpos menores é muito maior
do que a de corpos grandes, né? Mas ainda assim a gente vê uma distribuição por igual nesse mapa, né? É meramente curiosidade. E aí vamos ver Brasil. Então aqui no Brasil tem registros de bólidos diurnos no litoral. Então, como isso foi feito até 2013, todo o Brasil não há nenhum registro noturno dentro do Brasil. Esse é o único comentário que eu faço. Porque a partir de 2013 o Brasil passou a ter uma rede de monitoramento de meteoros e certamente um mapa atualizado vai mostrar várias ocorrências no Brasil localizadas por essa rede de monitoramento. Mas eu não encontrei nenhum mapa mais atualizado do que isso. Bom, deixamos os litometeoros para trás e agora vamos para os eletrometeoros. Estamos no slide 15 de 74 slides. Eletrometeoros. Fenômenos de origem elétrica que ocorrem na atmosfera. Eles acontecem por eletricidade estática. Vamos lembrar que a eletricidade estática é aquela que existe uma troca superficial de elétrons entre os materiais. Pode ser por atrito, pode ser por um contato onde há uma descarga de elétrons de um material para outro. Então são os fenômenos mais simples da eletricidade que a gente estuda lá no ensino médio ou quando a gente tem as primeiras noções sobre eletricidade no ensino fundamental, nas aulas de ciências. Então é a parte mais simples do estudo de eletricidade. Bom, e aqui aparecem auroras polares. Auroras polares eu não vou abordar nessa aula, porque eu poderia ter tratado de auroras polares como fotometeoros, e são, mas não abordei. Poderia abordar hoje como eletrometeoros as auroras polares. Elas são, mas eu não vou abordar. E, justamente por elas serem fotometeoros e eletrometeoros ao mesmo tempo, é que eu não vou abordar nenhum tema nem outro. Auroras polares ficará para a próxima aula sobre o magnetismo, porque elas nos ajudam a compreender melhor o magnetismo terrestre e são a mostra clara da ação do magnetismo terrestre na atmosfera. Então, por trás das auroras está o assunto magnetismo, eletricidade e óptica. E vem aqui os raios. Esse sim, assunto a ser abordado dentro de alguns segundos. Dentro de alguns minutos, melhor dizendo. Então vamos começar por um assunto bastante folclórico, um assunto mais místico, um assunto mais esotérico, mas que tem explicação científica. O chamado fogo fátuo, ou fogo tolo, ou fogo corredor, ou ainda João Galafoice, ou ainda o boitatá. Então, esse é um fenômeno que tem explicação científica, mas ele é conhecido popularmente, que é o fogo fátuo, é o melhor nome científico para ele, mas que acabou tendo explicações divinas para ele. E no caso desse fogo corredor é curioso, porque quando a pessoa se depara com o fogo fátuo, ela acha que é um fantasma, porque geralmente tem uma explosão e geração de som por causa da explosão, e ela sai correndo e o fogo vai atrás dela, fogo corredor. Porque ao correr tem a turbulência do ar e o fogo fátuo acaba sendo puxado por essa turbulência. E aí corre atrás da pessoa. Bom, então temos aqui duas fotografias curiosas de fogo fátuo. A primeira tem aqui uma pessoa dentro da água, com um bastão aqui que ela mexeu na água e subiu uma chama azulada com alguns trechos amarelados.
como se fosse uma entidade, uma coisa divina ao lado da pessoa aqui dentro da água. Essa pessoa sabia o que estava fazendo, porque ela sabe que ali tem bolsões de gases e que ao mexer iria provocar esse fogo-fato. Ela sabe o que está fazendo, tanto que ela não está assustada, ela está aqui provocando o fogo-fato. Tem uma outra foto aqui que mostra provavelmente um rio, um lago, tem mais a ver com um rio, com uma área de muita vegetação, mas é uma vegetação que não aparenta ser tropical, uma vegetação mais em clima temperado, e aparece ali na água uma chama esverdeada, meio amarela, e tem até uma fumacinha um pouco acima. Bom, então vamos entender aqui com o texto o que é o fogo-fato. Chama ou luz azulada que aparece durante segundos em lagos, pântanos, brejos e cemitérios, acompanhada por estrondos. Então tá aí, né? Como aparece em cemitério, aí o pessoal associa a coisas divinas, a coisas maléficas, a coisas esotéricas, né? O que é? Bom, aí vem a ciência sempre para estragar a fantasia das coisas, né? Então, ocorre por oxidação de fosfina, que é o pH3, de fosfano, que é P2H4, e metano, CH4. E ionização de moléculas formando plasma a partir da decomposição de animais e vegetais por bactérias. É curioso quando a gente lê assim nos textos, né? Decomposição de seres vivos. Uai, se ele está vivo, está sendo decomposto em vida ainda, coitado. Eu não gosto dessa expressão, né? Decomposição de ser vivo. Vai, decomposição de seres mortos, né? Porque se ele está morto é porque ele teve vida antes, né? Não seria curioso? Só que ninguém escreve isso, né? Decomposição de seres mortos, escreve decomposição de seres vivos. Então dá a impressão que o vegetal, o animal, a pessoa está viva e está se decompondo, né? Então por isso que eu pus assim, decomposição de animais e vegetais por bactérias, porque está decompondo, então é sinal de que está morto, né? E são as bactérias comendo e liberando esses gases. Então diz aqui, as misturas de fosfina, de fosfano e metano inflamam-se espontaneamente em contato com o oxigênio no ar. Então a culpa é o oxigênio. Se não houvesse oxigênio, não haveria essa fogo-fato, esse surgimento, né? Acabou, é isso, né? Tem um outro, fogos de Santelmo, ou ainda chamado efeito corona, que esses são fenômenos mesmo elétricos, e que, é claro, a ionização também está associada. O anterior, ele tem a ver com um fenômeno químico, provocando a combustão. Esse fogo de Santelmo é um fenômeno totalmente elétrico, né? Então, vamos lá para algumas imagens, né? Aqui é uma imagem de computação gráfica, né? Porque tem um avião e tem aqui o fogo de Santelmo aparecendo na frente da cabine do avião, no bico do avião, ao longo das asas e das turbinas e também lá atrás, na asa de sustentação e na cauda, né? Então o texto diz aqui, em 24 de junho de 1982, um Boeing 747 da British Airways voou dentro de uma nuvem de cinzas vulcânicas expelidas pela erupção do monte Galunggung, na Indonésia. Os motores pararam e todo o avião foi envolto pelo fogo de Santelmo. Quando o avião saiu das cinzas, os pilotos foram capazes de reiniciar os motores e pousarem em segurança. Aqui tem mais 3 imagens, tem 2 helicópteros aqui, está no meio de um nevoeiro aqui, e conforme gira as hélices, a gente vê que nessa foto as hélices estão iluminadas. É o fogo de Santelmo acontecendo nas hélices dos helicópteros. E aqui tem também uma foto de uma embarcação, de um navio, que ele está iluminado aqui nos mastros, é um típico caravela, né?
com velas, então os mastros estão iluminados, a ponta do navio iluminada, então tem o fogo de Santelmo acontecendo nessas extremidades da embarcação. Também temos aqui outras 4 fotografias, uma delas, ou melhor, 2 delas, né, são painéis de avião, e os dois aparecem até o piloto e o copiloto aqui, então tem uns raios acontecendo aqui no painel, mas na vidraça, né, no para-brisas acontecendo. É uma coisa estranha, né, assustadora para quem não está prevenido, né. Tem uma outra imagem aqui mostrando parte de uma rede de distribuição de energia aqui, aquelas peças que a gente vê junto aos postes, né? E com vários desses foguinhos de Santelmo arroxeados aparecendo. E tem também a imagem de uma chave dessa mesmo que a gente abre e fecha a fechadura em casa, também toda essa chave rodeada por o fogo de Santelmo violeta aqui em volta. Esse foi induzido em laboratório. É o efeito corona. Então, o chamado efeito corona é o fogo de Santelmo. Então, qual é a explicação física para isso? Bom, vamos lá. Descarga eletroluminescente provocada pela ionização do ar ao redor de um condutor elétrico provocado por descargas elétricas. Mesmo sendo chamado de fogo, é na realidade um tipo de plasma provocado por uma enorme diferença de potencial atmosférico. Então, o plasma é o que a gente chama de quarto estado da matéria. Os elétrons estão livres. Isso pode ser por aquecimento, pode ser por campo eletromagnético, que pode ser provocado, ou também por temperatura. Pode haver esse desmembramento dos elétrons, deles conseguirem se libertar dos átomos, né? E quando fala de diferença de potencial, é os valores de carga entre duas extremidades, né? Fisicamente, é um resplendor brilhante, branco-azulado, ou nas cores azul ou violeta, pois depende do tipo de gás que é ionizado, que em algumas circunstâncias tem aspecto de fogo de faísca dupla ou tripla, que surge em estruturas altas e pontiagudas, como mastros, cruzes de igreja, chaminés ou na fuselagem e nas pontas das asas de aviões. O fogo de Santelmo se observa com frequência em para-brisas de aviões e nos mastros dos barcos durante as tormentas elétricas no mar. O fenômeno deve seu nome a São Pedro Gonçalves Telmo, ou a Santo Erasmo, também conhecido como Santo Elmo ou São Telmo, santos padroeiros dos marinheiros que haviam observado o fenômeno. Quem observou foram os marinheiros, não foi o santo não, né? Os marinheiros que haviam observado o fenômeno desde a antiguidade e acreditavam que a sua aparição era um sinal propício e que acalmava a tempestade. Então, por séculos, esse é um fenômeno conhecido, mas o primeiro relatado em diário de bordo foi o de Cristóvão Colombo na viagem para a América. Bom, agora sim vamos falar dos raios, mas vamos começar primeiro sobre a eletricidade atmosférica, sobre a eletricidade do planeta Terra como um todo. Então segue aqui esse texto que eu coloquei aqui. A atmosfera da Terra não é eletricamente neutra, portanto ela não é isolante e sim condutora. A Terra é bombardeada por raios cósmicos. Raios cósmicos são prótons de alta velocidade vindos do espaço exterior. Nós vamos tratar sobre raios cósmicos na parte de física moderna. Assim, íons positivos e negativos estão sempre presentes na atmosfera. A ionização por raios cósmicos aumenta com a altitude e a densidade atmosférica decresce, aumentando a condutividade dos íons que se movem mais livremente na atmosfera. Acima de 50 km de altitude, boa condutividade na ionosfera.
O planeta Terra é um globo condutor elétrico, rodeado por uma camada atmosférica má condutora de 50 quilômetros de espessura, que é a atmosfera. Então, os primeiros 50 quilômetros, então, do chão até 50 quilômetros de altitude, a atmosfera ela é má condutora, porém ela conduz. Mesmo sendo má condutora, ela conduz. E ela é cercada por uma camada condutora elétrica. Então, tem uma camada elétrica, condutora elétrica, acima de 50 quilômetros. O campo elétrico enfraquece com a altitude e a diferença de potencial entre a superfície terrestre e a camada condutora exterior é de cerca de 400 mil volts. Então, a superfície da Terra também é eletrificada. Os materiais da superfície da Terra também sofrem trocas de elétrons. Então, também a superfície da Terra sólida, a Terra líquida, elas são condutoras elétricas. Aí tem 50 quilômetros de atmosfera que conduz mal, mas conduz, e 50 quilômetros para cima conduz muito bem. Então, está se falando dessa diferença de potencial, 50 quilômetros acima e a superfície. É 400 mil volts. O sentido do campo elétrico é para baixo, portanto, em direção à superfície, sendo de carga negativa na superfície da Terra e carga positiva na camada condutora exterior, aquela acima de 50 km. Íons positivos vão para baixo e os negativos para cima, por meio das correntes de ar, das tempestades, por diferenças de pressões e temperaturas. Então veja que os movimentos de convecção na atmosfera levam íons negativos para cima, trazem íons positivos para baixo, e isso acontece durante as tempestades. Então as tempestades elas ajudam a eletrificar a atmosfera por diferenças de pressões e temperaturas. Então eu coloco a seguinte informação, que a atmosfera da Terra é um gerador de Van de Graaff. Bom, quem não lembra, quem não conhece o gerador de Van de Graaff, aqui tem uma foto dele. Então ele tem uma esfera, tem um corpo que o sustenta, é um mastro, e ali dentro desse mastro tem duas cintas, duas esteiras. E ao lado dele tem aqui também um bastão com uma esfera na ponta. É claro que tem que ter um motor elétrico aqui para fazer essa esteira girar. Então o princípio é que essa esteira sobe, desce, e ela tem, portanto, aqui atrito nesse movimento. Aqui do lado tem o desenho do que é o gerador Van de Graaff. Então, veja que tem aqui um fio ligando um bastão com a esfera na ponta. Que, portanto, esse fio ele vai receber elétrons que vão se armazenar nesse bastão. Mas como que é o gerador? Bom, o gerador então, ele tem uma esfera metálica lá na ponta e tem um corpo dele que é a torrezinha. E aqui na torrezinha tem dois cilindros que giram. Associados a esses dois cilindros tem duas escovas, uma lá no alto e outra embaixo. A de baixo, essa escova parece um pente, né? Ela recebe elétrons que levam por esse fio e levam para aquele bastão externo que receberá só cargas negativas. A esteira sobe e desce. Então, conforme a esteira ela está subindo, ela está perdendo elétrons, ela está ficando positiva, e quando chega lá em cima, ela tirou elétrons. Então fica tudo com carga positiva lá em cima, tem uma outra escova lá em cima, ligada ao corpo da esfera, e portanto a esfera inteira fica eletrificada com carga positiva. E conforme a esteira desce, ela vem carregando carga negativa que é entregue para o fio. E aí o que acontece? No final nós temos duas esferas, uma externa com carga negativa e uma que é o próprio gerador Van de Graaff, com a baita esferona positiva. Então, ao aproximar um do outro, tem uma diferença de potencial de cargas,
e quando a resistência do ar é vencida e também a diferença de potencial permite, existe uma circulação de elétrons que é visível no ar, que é o raio, que é o ar ionizado pela troca de cargas. E aí tem a descarga elétrica e a tendência é regularizar os elétrons. Então, se desligar o motor, parar de fornecer elétrons e cargas negativas e positivas, tem uma troca, uma descarga elétrica que neutraliza tudo. E, portanto, com essa neutralização, fica tudo em ordem. Mas se mantiver o motor em funcionamento, vai continuar dando descarga elétrica quantas vezes quiser. E agora segue aqui 4 fotografias mostrando aqui pessoas com as mãos encostadas no gerador de Van de Graaff, e essas pessoas estão isoladas do chão. Tem um aqui, inclusive, que está subindo numa cadeirinha de plástico, né? E portanto, fica com as mãos do Van de Graaff na esfera maior. Aí, conforme vai girando, o Van de Graaff vai ficando com carga positiva, e as cargas positivas elas se repelem. Então, a pessoa vai sofrendo aí um arrepio dos pelos pelo corpo e os fios de cabelo ficam arrepiados, né? Então, colocaram aqui pessoas cabeludas, né, para mostrar como é que os cabelos eles vencem a gravidade e ficam espetados, né? E aqui é uma outra situação, nos quais são 3 fotos, um deles é uma ilustração, os outros são fotos mostrando, portanto, a outra esfera com carga negativa, e ao aproximar tem, portanto, a faísquinha, né? Os raiozinhos se formando. Então, isso é a nossa atmosfera. Nossa atmosfera ela é um gerador de Van de Graaff, e cuja esteira de sobe e desce de cargas é a convecção da atmosfera. Então, a corrente elétrica atmosférica constante é de 1.800 amperes, a diferença de potencial é de 400.000 volts, como eu já havia mencionado, que é entre a superfície da Terra e a camada acima de 50 km de altitude, a potência é de cerca de 700 megawatts, e para se ter uma ideia, uma usina nuclear pode gerar 1.000 megawatts. Então é quase o potencial de uma usina geradora de eletricidade, o que tem na atmosfera. Agora o assunto trovoadas, raios e trovões. Então vamos ver isso aqui. Então, trovão, o que é um trovão? É só assistir lá o episódio lá de onde vem, né? Que vocês vão entender bonitinho, né? Mas a ideia é, trovão é o estrondo sonoro causado pela rápida expansão do ar, aquecido pelo raio, ao atingir a temperatura de 30.000 graus Celsius. 30.000 graus Celsius é a temperatura da superfície de estrelas azuis, muito quentes, para você ter uma ideia. E a trovoada? Trovoada acontece tanto na atmosfera da Terra quanto dos planetas Vênus, Júpiter e Saturno. A trovoada ela é o raio e o trovão. Esse final de semana houve trovoada em Goiânia e boa parte do estado de Goiás. Então é o raio e o trovão. O raio também é chamado de DEA, é uma sigla, descarga elétrica atmosférica. Esse é o nome técnico, né? É uma descarga elétrica atmosférica. E também ele é chamado de relâmpago, ou faísca, ou corisco. Né? Então é muito comum a gente usar o termo relâmpago. O relâmpago nada mais é do que o raio. O raio nada mais é do que uma descarga elétrica. Então tem o som, que é o trovão, e tem o relâmpago, que é a luz. Então, tanto o trovão quanto a luz é provocada pelo raio. O raio provoca o deslocamento do ar, o estrondo, que é o trovão, e o que a gente vê é o raio. Né? Por curiosidade, né, tem o cálculo da distância do raio ao observador. Então a distância é dada pela velocidade do som versus o tempo. Como a velocidade do som, por aproximação,
é 300 metros por segundo, ou seja, o som se desloca 1 quarteirão por segundo, você multiplica isso por quanto tempo você tem a distância. Então, como é que a gente faz isso? Quando você vê o raio, quando você vê o clarão do relâmpago, você ou monitora no relógio ou vai contando quantos segundos demora. Então, a quantidade de segundos que demorou, você multiplica por 300. E aí você tem a distância. No caso aqui, a distância será dada em metros. Então, se demorou 10 segundos, a distância é de 3.000 metros, portanto 3 quilômetros. E se demora 20 segundos, 6 quilômetros. Então, quanto mais tempo demora, significa que a tempestade está se afastando. Agora, se começar 9, 8, 7, 6, está ficando cada vez mais intenso, cada vez mais em cima de você o raio, e aí pode ser muito perigoso. Raio distante, o som é grave. É geralmente aquele que a gente mais assusta, né? Que dá aquelas explosões, né? Mas está muito longe, né? Os piores sons graves que eu já ouvi foi durante furacão. São verdadeiras explosões de bombas na atmosfera. É uma coisa assustadora que eu nunca tinha ouvido nesse mundo tropical. Então, fui ouvir isso lá no Havaí, durante a passagem de um furacão. É um negócio assustador. Agora, o raio próximo é um som agudo, sibilante. E aí é muito perigoso. Assusta menos, mas é perigoso. Tempestades. Tem 1.800 a cada instante, 44.000 por dia. O potencial do raio é de 1 milhão de volts. E Tororó, na Uganda, na África, tem uma média anual de 251 dias de tempestades. Bom, vamos agora descarga elétrica. Tem aqui uma ilustração mostrando uma nuvem de cumulonimbus com grande desenvolvimento vertical. Lá em cima tem os cirros, a base fica mais achatada, tem uma descarga elétrica sendo produzida e, portanto, aqui no chão as cargas são positivas, a base da nuvem as cargas são negativas e no topo da nuvem as cargas são positivas. Então, a diferença de potencial entre a carga negativa da base da nuvem com a superfície positiva que causa a descarga elétrica. Temos aqui uma outra ilustração ao lado, menorzinha, também com um cumulonimbo, mostrando agora o contrário. As cargas positivas também lá no alto, mas agora cargas positivas também na base da nuvem e cargas negativas no meio. Isso vai provocar também descargas dentro da nuvem, entre as partes positivas e negativas, além do chão. Então vamos ver agora os tipos de descargas elétricas. Bom, vamos entender antes os dois modelos de eletrificação que acontecem na atmosfera e que não são totalmente compreendidos, mas parece que é por aí. Então veja, não são coisas que a ciência já fechou. A ciência da meteorologia e a física da atmosfera consigam compreender integralmente. Então, a eletrificação por convecção convectiva é a seguinte: conforme a nuvem de tempestade se desenvolve, íons positivos se acumulam no interior da nuvem, o que induz o aparecimento de cargas negativas em suas bordas. Como no interior da nuvem os ventos são para cima, nas bordas surgem correntes de ar em direção oposta, que levam as cargas negativas induzidas para a base da nuvem, surgindo assim duas regiões eletricamente distintas. Ou seja, é o ar circulando na nuvem que vai carregando carga positiva para um lado e negativa para o outro. Porque dentro da nuvem pode ter várias regiões negativas, várias regiões positivas ao mesmo tempo. Não é sempre negativo embaixo e positivo em cima.
Com o desenvolvimento do processo, a nuvem se torna capaz de atrair novas cargas por si só, o que proporciona a ocorrência de descargas elétricas. Embora demonstre a importância da convecção no processo de eletrização, este modelo não descreve satisfatoriamente a distribuição de cargas tanto no início da tempestade quanto em longo prazo. Então veja, também é um assunto que merece mais estudo. Outro modelo, eletrização por colisões. Supõe que a transferência de cargas a partir do contato entre as partículas da nuvem durante o processo de convecção. As teorias são divididas em duas classes, a indutiva, que depende de um campo elétrico pré-existente, e a não indutiva. Então vamos ver as colisões que acontecem entre as partículas por indução e não indução. Vamos ver a eletrização indutiva por colisões. O campo elétrico pré-existente, que sob condições normais aponta para baixo, é aquele que nós já falamos, existe esse campo elétrico, faz com que nas partículas de gelo surjam cargas positivas em sua parte inferior e negativas na região oposta. Eu já vou mostrar uma ilustração que mostra isso. Então, a partícula com carga positiva na parte inferior e negativa na parte oposta. Então, negativo embaixo, positivo em cima. Já vou mostrar essa ilustração. As partículas possuem tamanhos diferenciados, de forma que as mais pesadas tendem a cair, enquanto as mais leves são levadas para cima por ventos convectivos. O contato da partícula menor com o hemisfério inferior da maior ocasiona a transferência de cargas, ficando a mais leve carregada positivamente, a mais pesada negativamente. Então, conforme elas se encostam, existe transferência de carga. Então, uma fica positiva e outra fica negativa. Conforme a nuvem se desenvolve, as cargas negativas se acumulam na base da nuvem e as positivas no topo. Então, a que está embaixo são partículas mais pesadas e estão negativas. E a do topo são mais levinhas, levadas pelo vento, são positivas. Intensificando cada vez mais o campo elétrico e o processo de polarização das partículas a ponto de produzirem grandes diferenças de potencial e produzirem descargas. Então vamos lá, tem aqui a eletrização indutiva. Então como é que é? Tem o campo elétrico para baixo, tem uma gota ou um pedaço de gelo, né, mais pesadinho, maior, que para baixo ele está positivo e em cima ele está negativo. E aí vem uma outra partículazinha de gelo que também embaixo está positiva e em cima está negativa. E conforme uma encosta na outra, tem uma troca de cargas aqui. Então, a pequenininha aqui levou embora toda a carga positiva e transferiu a carga negativa que ela tinha para a maior. Então, a maior caiu, ela está negativa, e a menor subiu, está positiva. Isso explica muito bem o que acontece numa nuvem. Tá? Agora vamos ver a eletrização não indutiva. Possui como princípio a geração de cargas a partir da colisão entre as partículas com propriedades intrínsecas diferentes. O graupel, que é uma partícula esférica menor que o granizo, e aqui tem uma foto, a mão de uma pessoa com um monte dessas bolinhas pequenininhas de gelo, é o graupel, e pequenos cristais de gelo, ao colidirem, adquirem cargas opostas. Então vamos ver aqui. O graupel mais pesado leva consigo cargas negativas, é sempre a ideia do que está pesado fica negativo embaixo, enquanto os cristais chegam ao topo da nuvem que fica positivamente carregada. O final é igual. Para que isso ocorra, é necessária a ocorrência de condições propícias, principalmente a temperatura menor que 10 graus negativos Celsius e a quantidade ideal de água na nuvem. Em função das características observadas, este parece ser o processo mais importante de eletrização da nuvem em tempestade, o que não elimina a ocorrência de outros processos. Então, agora o desenho da eletrização não indutiva. Então, tem aqui duas partículas que não têm carga, elas estão neutras, só que a maior está descendo e a menor está subindo. E agora o que aconteceu simplesmente é
que uma bateu na outra, a menorzinha ficou positiva e a maior ficou negativa. Ou seja, não importa se é indutiva ou não indutiva. No final, a carga maior e pesada vai para a base da nuvem e fica negativa, e a menorzinha sobe e fica positiva. Agora, se elas estavam já com diferenças de carga inicialmente, ou se elas estavam neutras, é algo que precisa ser estudado no laboratório. Bom, e agora os raios, raio intranuvem. Então aqui nós temos uma situação que tem uma foto aqui de uma tempestade, tem um mar, está de noite, tem casas aqui, vegetação, e lá em cima no mar, lá na frente, tem as nuvens que a gente vê claramente por causa do relâmpago. Nós não vemos o raio, né? Tem um raio aqui embaixo acontecendo na água, entre a água e a base da nuvem. E lá dentro da nuvem está muito claro. Então, sinal que tem cargas positivas lá no alto e carga negativa embaixo. E aconteceu também uma troca de descarga elétrica intranuvem. Outra, nuvem solo, essa é a mais típica. Então tem aqui na foto a superfície, tem as nuvens e tem um raio múltiplo, não é um raio simples, é um raio múltiplo em que ele abre em várias ramificações. E também tem alguma coisinha acontecendo dentro da nuvem. Então também está acontecendo aqui ao mesmo tempo nuvem solo e intranuvem, né? E aqui também a superfície está positiva e a base da nuvem carga negativa. E agora eu coloquei aqui uma animação. É um GIF animado mostrando como é que acontece. Então primeiro vem umas cargas foram detectadas aqui descendo, pouco luminosas, e quando elas encostam no chão, tem um caminho principal onde tem a descarga, e a descarga ela pulsa, o que significa que são vários raios acontecendo, várias descargas acontecendo ao mesmo tempo, e por isso que é também tão rápido. São vários. Então aqui nitidamente o raio está descendo em direção ao chão. E tem também o solo nuvem. Isso pode ser novidade para vocês, mas o raio subir do chão para a nuvem. Então aqui no caso tem uma ponta metálica, tem aqui o horizonte, uma antena, e está subindo da antena para a nuvem. Então o raio também sobe. É uma quantidade menor. De 1 a 10% dos raios no mundo são do solo para a nuvem. Mais de 90% aí é da nuvem para o solo. Tem nuvem, então aqui também está saindo de uma área com carga negativa para uma área positiva, então de uma nuvem para a outra também tem, são raios praticamente horizontais que a gente vê entre as nuvens. Tem a intranuvem e nuvem-nuvem, então tem a descarga elétrica dentro da nuvem e entre as nuvens. E tem nuvem e nuvem-solo. Então está acontecendo entre as nuvens e ao mesmo tempo da nuvem para o sol. Os tipos de raio agora. Tem o raio único, então essa foto mostra o raio saindo da nuvem, indo em direção ao mar, é um raio único. Tem o raio ramificado ou múltiplo, que aqui ele sai da nuvem atingindo a superfície, tem uma superfície noturna aqui com montanha e prédios, e ele está abrindo aqui várias ramificações. E tem o raio bola, o raio esférico. Então aqui a gente vê uma área de transmissão de energia com torres, com fios, tem um raio descendo para essa região e formando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas, raio bola ou esférico. Bom, esse raio bola ou raio esférico, ele é pouco conhecido, pouco estudado, porque não tem como monitorar. Veja que isso aqui foi feito em Niagara, Mohawk. Eu conheço essa região de Mohawk. Aliás, eu conheço toda aquela região, Niagara Falls e Hamilton. Hamilton é a região de Mohawk. Mohawk eram os indígenas que moravam ali na região, né? E eu, inclusive, passei por tornado nessa região de Niagara.
em Hamilton especificamente, onde está também Toronto, a capital de Ontário, né? E aqui então é uma câmera da região aqui de transmissão de eletricidade, né? Então flagrou essa foto que aparece o raio bola. Existem experimentos feitos em laboratório que apontam o que pode ser a origem do raio bola, que seria sílica aquecida. Então, conforme o raio ele atinge um material, pode ser um material metálico, pode ser um material principalmente rochoso, se for no piso, o aquecimento daquela sílica faz com que ela queime e saia pulando. Então forma-se essa bola, essa esfera. E por vezes é relatado o cheiro de enxofre queimado, né? Então, em experimentos de laboratório, inclusive feitos por brasileiros, tem essa indicação de que são silicatos queimados em alta temperatura que formam esse raio bola. Mas isso ainda é pesquisado e vale a pena. Está aí mais uma área de pesquisa a ser feito. Tem o raio perolado também, intranuvem, que a gente vê aqui, são várias raios bola acontecendo entre nuvens. Aí fica mais difícil ainda, porque a única explicação que bateria com essa que nós falamos agora é se houver em suspensão esse silicato, na forma de aerossóis, né? É uma possibilidade, mas é um intranuvem ou nuvem-nuvem, esse raio perolado aí. Tem o raio chapeado ou torpedo, que também aqui aparece como se fosse um raio mais grosso, como se fosse uma nuvem, também muito raro de se ver, é um raio mais grosso. Bom, produto do raio no solo, fulgurito. Será que vocês já ouviram falar do fulgurito? Aliás, se alguém puder me dar um retorno aí de microfone, porque às vezes eu tenho a impressão que eu estou sozinho aqui, eu estou conectado ainda. Legal, Denner. Obrigado. Tudo certo. Tá bom. Tá, Joia? Porque fica muito silêncio. Esse foi o Francisco que falou agora, né? Aí eu fico achando que eu estou sozinho aqui. Aí eu vou falar igual o Collor no impeachment 92. Não me deixem só. Né? Acabou renunciando. Né? Que eu estava querendo isso para o atual também, sabe? Que ele renunciasse para facilitar a nossa vida. Mas enfim, fulgurito. O fulgurito, então, ele é um produto geológico do raio. Né? Eu poderia, nesse curso, ter falado do trabalho geológico do vento, por exemplo. Né? Mas como isso é um assunto estudado em geologia, eu não quis ser também repetitivo, mas poderíamos falar, né? É um assunto que eu gosto também, né? do dinâmica externa, né? Associada à atmosfera, né? O trabalho geológico do vento. Mas está aqui um trabalho geológico dos raios. O fulgurito, então, que é uma sílica vitrificada por alta temperatura. Olha que curioso, 5 fotografias aqui. Um deles, a pessoa segurando na mão o que parece um galho. Então você de repente vê um galho ali. Isso aqui é um galho. Mas ao pegar esse galho na mão, percebe que esse galho é oco, porque ali por dentro passaram elétrons. Então ele é torto e ele tem a superfície de sílica vitrificada. Então a pessoa está segurando aqui na mão, né? Talvez o tamanho de um braço aqui. Também aqui tem uma palma de mão aqui, com vários fragmentos pequenininhos, que a pessoa olha ali e fala, isso aqui é um monte de pedrinha, né? Mas quando você vai olhar essa pedrinha, que não é pedrinha, é uma rochinha, né? Você verá que ela é oca. Tem uma delas até que está meio viradinha aqui, perto de um dos dedos, que dá para ver que é um tubinho com uma superfície irregular, né? Rugosa, né? São fulguritos. Tem um muito bonito aqui, ó, mostrado numa praia, né? A foto aparece ali um mar e parece que foi uma escultura que fizeram. E foi mesmo, a natureza que fez, né? Então a areia está vitrificada
se erguendo, como se fossem dois galhos erguendo aqui do chão da areia, com várias pontinhas, várias extremidades. Então isso aqui é o produto de uma descarga elétrica, né? Temos um outro aqui no piso de um museu que foi coletado, que parece aqui um arbusto de tantas ramificações que tem. Tem um corpo principal aqui, vários pedaços grossos, e foi colocado aqui no chão as diversas ramificações que foi colocado. É como se fosse um galho mesmo de um arbusto, né? E tem um outro aqui em cima mostrando camadas de rocha, provavelmente rochas sedimentares aqui, parece ter arenito aqui, talvez o argilito, e atravessando também um fulgurito aqui pelo meio, né? A próxima foto mostra melhor. Olha só, esse aqui é o maior fulgurito conhecido, com 12 metros de extensão. Dá para a gente ter aqui como referências. Aqui tem uma placa de madeira aqui junto a esse barranco, tem aqui uns sacos aqui para coleta, tem um lá no topo também, né? E tem várias camadas aqui, aparentemente elas estão aqui depositadas no horizontal, algumas levemente inclinadas aqui, mas tem uma estratificação, e, portanto, se aqui forem areias, e tudo indica que são, a gente vê o percurso de um raio desde o topo desse barranco, descendo 12 metros, fazendo curva, e lá embaixo ramificando. Muito bonito isso, o que mostra a descarga elétrica dentro de um bloco de rochas, formando então um produto geológico. Outro produto geológico são descargas elétricas em erupções vulcânicas. Olha só, 4 fotografias aqui de vulcão típico com cone e o vulcão em erupção. E aqui são 4 fotos distintas mostrando a poeira sendo elevada, também lava saindo, e essa poeira, então, ela está carregada de vapor d'água e silicatos. E, portanto, a teoria diz que o atrito entre os silicatos provocam a troca de cargas e, portanto, uma diferença de potencial dentro da nuvem de poeira e, portanto, esses raios que a gente vê nessas 4 fotografias com o vulcão, a erupção, a lava saindo, a nuvem de poeira e, portanto, descargas elétricas dentro da nuvem, uma descarga elétrica entre a nuvem e a montanha do vulcão, e outras 2 fotos mostrando do topo da nuvem para a atmosfera. E isso o que indica também? Que o material quente, ao sair do vulcão, sai em forma de vapor, água, portanto, e com a subida, que são de alguns quilômetros acima do vulcão, existe um resfriamento brusco. E, portanto, esta água liquefaz e ou congela, formando cristais de gelo. E o atrito desses cristais de gelo sendo empurrados para cima pelo movimento de convecção de ar quente subindo, ar frio descendo, provoca também troca de cargas e esses raios. Então, é uma outra forma de ter descargas elétricas. Aqui temos um mapa mundi mostrando a distribuição de raios pelo mundo. Agora sim a gente percebe melhor que a faixa tropical do mundo apresenta aqui uma cor preta, tons de vermelho, tons de laranja, mostrando que é onde tem as maiores ocorrências de raio, sendo em Uganda, na África Central, ou vamos colocar como todo o centro da África, melhor dizendo, a maior ocorrência de raios. Tem também pontinhos pretos aparecendo aqui no Paraguai e tem também ali na Indonésia, né? O Brasil está bem recheado de laranja, indicando que também tem muitos raios, mas o Brasil é o campeão mundial de raios. Eu sinceramente não sei porquê, porque no centro da África que existe a maior concentração, mas dizem especialistas que o Brasil é o campeão mundial.
Deve ser por conta da região da Serra do Mar, que tem muito ali no litoral paulista e fluminense, tem muitos raios ali, pode ser por isso, né? E conforme vai ficando verde, azul e violeta, são áreas com menos raios, né, pelo mundo, que é um mundo oceânico, um mundo mais temperado e glacial, né? Então, nas áreas tropicais tem mais raio. E aqui tem um mapa do Brasil, feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mapa do biênio 2018-2019, foi o mais atualizado que eu obtive, também mostrando a quantidade de raios. E a gente tem exatamente na região da Serra do Mar Paulista e Fluminense, pegando um pedacinho também do sul de Minas, as maiores ocorrências de raio em preto, depois vem em tons de vermelho, e pegando toda bom, para quem tem conhecimentos aí de geologia, né, pessoal da geografia, da geologia, a bacia do Paraná quase, né, bacia sedimentar do Paraná, mas aí eu vou expandir um pouco mais, porque está além da bacia sedimentar, ou vulcano sedimentar do Paraná, está pegando a bacia hidrográfica do Paraná, é onde tem a maior distribuição aqui em vermelho, né, pegando, portanto, todos os estados da região sul, mais São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, boa parte do Mato Grosso do Sul, pegando ainda Rio de Janeiro, né, que não está mais na bacia do Paraná, mas a gente nota então que em volta, na área do Cerrado, também tem aqui em segundo lugar uma grande quantidade de raios, né? Então vamos dizer que Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Mata de Araucária são as maiores ocorrências de raio, e depois lá no norte, na chamada cabeça do cachorro, não sei se já notaram que isso aqui tem aqui a orelhinha, o focinho, a boca aqui, ó, que é a divisa do Amazonas com a Colômbia, é chamada mesmo cabeça do cachorro. Aqui a cidade maior aqui é São Miguel da Cachoeira, né? Região dos índios tucano, né? Também tem muita ocorrência de raios, né? E temos aqui pouca ocorrência de raios no Nordeste, quase que metade da região Nordeste aqui, para o litoral, e até metade dos sertões nordestinos tem pouca ocorrência. No Amapá e norte aqui de Pará, pedacinho de Roraima, tem pouca ocorrência. E o resto aí é moderado, né? Bom, e agora, gaiola de Faraday, né? É usada para proteção contra raios. Então aqui tem um gerador Van de Graaff, e tem aqui a fiação transmitindo as cargas negativas para a gaiola de Faraday, uma pessoa lá dentro da gaiola de Faraday com fone de ouvido, tampando, né, os ouvidos, e tem aqui quase que o formato do corpo dela, né, e a descarga elétrica está acontecendo aqui bem perto do rosto da pessoa, né, e a pessoa está protegida nessa gaiola de Faraday. Então a gaiola de Faraday, ela claro, ela foi elaborada pelo Faraday, né? E ela é usada na proteção de, como é que chama aquilo? Silo, acho que é silo, onde se guarda pólvora, e deveria também se usar a gaiola de Faraday em torno de tanques de combustível. Houve um acidente, inclusive em Goiás, há alguns anos, um raio que atingiu um reservatório de combustível e causou um tremendo incêndio, né? As fuselagens de navios e de aeronaves têm a gaiola de Faraday. E mesmo que sejam feitos de compostos de carbono, fibra de carbono, por baixo eles têm essa fuselagem que é a gaiola de Faraday, que é para que não se fixe num ponto a carga da descarga elétrica, e que ela se distribua por uma superfície e que isso seja inofensivo para quem estiver, ou o material que estiver por dentro protegido da gaiola de Faraday. Então é uma verdadeira armadura. Agora, não se deve encostar na gaiola de Faraday, né? A pessoa está aqui dentro quietinha, mas
ela não pode encostar uma parte do corpo na gaiola de Faraday, senão também a descarga vai toda para o corpo dela. E aqui, duas fotografias de acidentes com raio. Então fica a ramificação marcada na pele das pessoas. Isso são pessoas que sobreviveram, né? Que pegaram ou descarga elétrica de tomada, de aparelho, ou mesmo que estiveram próximas de um raio, né? E os sobreviventes têm alguns sintomas, que são dores de cabeça, náuseas, insônia, alteração no humor, problemas na visão. E os perigos, portanto, para quem tem mais chance de sofrer um acidente com raio. Local descampado, você em pé, você se torna uma ponta com a diferença de potencial com a nuvem. Campo de futebol, que é um local descampado, e as pessoas estão ali, tá chovendo ou está começando a chover e tem a nuvem em cima de você e você se torna, portanto, uma anteninha, né? E é claro, a melhor proteção são para-raios. Para-raio existe para isso, né? Inventada por Benjamin Franklin, inclusive. Elevações naturais, picos, morros, etc. Se você está no trabalho de campo, está lá no alto do morro, vai chover, desça de lá. Torres e antenas, não fique próximo delas. Chaminés, topos de edifício, proximidade de cercas e grades metálicas, sob árvores isoladas num descampado, empinar pipa, andar a cavalo, moto ou bicicleta, pessoa de moto numa estrada descampada, está chovendo, ela vira um para-raio. Viu, Gustavo Jordão? Cuidado, menino, você é físico, hein? Apreciar a tempestade com janela aberta, bom, isso eu faço muito, né? Mas a gente não pode virar a ponta na janela, você colocar o corpo, você ficar afastado da janela apreciando a tempestade é uma coisa, agora você se projetar, você vira uma ponta na janela, né? Portadores de pinos metálicos sofrem maior chance de ser para-raio ambulante, e a telefonia responde por 4% de acidentes fatais. A pessoa está falando ao telefone que está carregando na bateria ou por um telefone fixo na rede elétrica, né? Danos físicos, susto, queimadura, quedas ao solo, paradas cardíacas. Prevenção contra danos materiais e riscos durante tempestade. Abrigar veículos devido à possibilidade de queda de granizo, vai para baixo de uma ponte, por exemplo, de um viaduto. Desligar a chave geral no quadro de força da sua casa ou empresa. Desconectar o cabo da antena da TV. Não utilizar eletrodomésticos durante a tempestade. Não utilizar ferramentas durante a tempestade elétrica. Evitar a proximidade de máquinas. Afastar-se de cercas metálicas. Você vai ver um caso desse ali no Fantástico, que eu coloquei para vocês, que perdeu-se dezenas de cabeças de gado. Por quê? Os bichinhos encostaram na cerca elétrica e teve um raio e a cada não sei quantos metros, acho que a cada 10 metros, coisa assim, tinha que ser aterrada a cerca elétrica. E não estava aterrada e os bichinhos morreram. Não praticar esportes ou lazer ao ar livre durante tempestade elétrica. Não abrigar-se sobre árvores isoladas. Não usar objetos de metal. Segurança contra raios, portanto, local fechado, dentro de um automóvel, de um trem, de um avião, de um navio, de um barco fechado. Não na superfície do navio, né? Na parte abrigada do navio. Menos perigoso dentro de um bosque, porque tem várias árvores, ou em ruas cercadas por prédios com para-raios. Benefício, trabalho geológico dos raios. Limpeza do ar, retirando partículas em suspensão na atmosfera, manutenção do potencial elétrico do planeta, produção de ozônio, retirada de N2 da atmosfera carregado pela chuva, e ele é um importante fertilizante natural, ou seja, a própria vida depende dos raios por conta desses nitratos e nitritos, né? Então aqui, descargas elétricas são a principal fonte de nitritos e nitratos essenciais para a vida das plantas.
Os vegetais não são capazes de utilizar diretamente nitrogênio atmosférico, de forma que estes precisam ser transformados em outros compostos nitrogenados. Os raios são os responsáveis por tais reações químicas, mantendo assim o ciclo do nitrogênio. Último slide, fim. Fechei em 1h30.